Oferecimento Brasilux. Uma coisa é certa, no fim das contas, Brasilux. A importância das cores. É esse o nosso tema de hoje no nosso Decore com a convidada, a arquiteta e designer Juliana Pagano, com um oferecimento da Brasilux, que traz excelência e tintas. Ju, um prazer a gente continuar o nosso bate-papo, né? Porque da última vez que estivemos juntas, a gente já veio falando e a importância das cores veio como uma continuidade de um papo delicioso. E eu fiquei muito curiosa, Ju. Vamos retomar um pouquinho o que a gente falava sobre as cores. Você adentrou nesse assunto, trazendo a questão da importância, inclusive, das vibrações. Então, Lelinha, eu estudo a neurociência aplicada à arquitetura, que popularmente é conhecida como neuroarquitetura. Lá, a neurociência ela traz inúmeros estudos que relacionam qual é o impacto das cores na vida das pessoas. Existem estudos que, inclusive, tratam de pessoas com algum problema de ansiedade ou depressão, e tem pessoas que não têm problema nenhum. Mas eu vou te dar um exemplo do que faz a falta de cor e o que faz a cor em excesso. Vamos falar de uma solitária toda branca, um quarto todo branco. Se a gente colocar uma pessoa por muito tempo exposta àquele quarto todo branco, a pessoa vai começar a ficar desorientada. Em função no branco? No branco, ela vai começar a ficar agitada e vai começar a enlouquecer dentro daquele quarto branco. Existe, inclusive, vários estudos que fazem essa ambientação para ver as reações que a pessoa tem. A ausência total da cor, ela também é um problema pra gente, tanto se fosse num quarto todo escuro, quanto num quarto todo claro, todo branco, no caso, né? É porque, vamos lá, né? O branco, ele na verdade, ele é a ausência de cor. É a ausência da cor. Então, por isso que você fala da ausência da cor. Seria e um quarto todo branco, é interessante porque a gente tem uma sensação de que o branco é paz, assim, o branco tem essa conotação. Então, um quarto todo branco, ele não vai trazer paz para alguém. Porque aí exatamente a maneira como as cores são utilizadas. Quando a gente fala, por exemplo, de uma casa externa toda branca, ela está incluída num ambiente. Então ela tem o externo, a natureza, os prédios, outras casas, rua, tem dezenas e centenas de cores ao redor dela. A casa é um elemento branco no meio das cores. Agora, se tu tá num ambiente todo branco, não há nenhuma outra cor, o ser humano, ele perde, inclusive, a noção do tempo. E isso a gente está falando do local, por exemplo, que não tem janela. Tá. Então a pessoa perde a noção do tempo, a noção do espaço, e aquilo vai começando a dar uma inquietação e uma loucura interna. Por causa da ausência de cor. Nós, em nenhum momento da nossa vida, nós estamos colocados nessa situação total de ausência de cor, a não ser a hora de dormir, que é a hora que a gente entra num outro estado de relaxamento, é o momento que são necessários, inclusive, a gente fazer hormônios e tudo mais durante o momento do sono. Se não, a gente não tem nenhum momento que a gente fique nessa ausência total de cor. Não é benéfico para o ser humano ficar em uma só cor. O ser humano precisa dessa orientação de cores espaciais até por conta de criatividade, por conta de bem-estar. A natureza com a tonalidade de verde é muito importante, por isso que hoje em dia se fala tanto em biofilia. Biofilia é um tema assim super falado, questão de sustentabilidade, casas sustentáveis. Quando a gente fala de biofilia, não entra só a questão de plantas, entra os materiais, as texturas que envolvem o nosso dia a dia que possuem cores, a madeira, a pedra, revestimentos, então tudo isso envolve cores, não é somente a cor específica de tinta que a gente fala, né? As cores são muito importantes para o nosso dia a dia. Então a gente entrou num espaço que não tem nenhum tipo de natureza, geralmente é um espaço que, se ficar muito tempo, longas e longas e longas horas, também não vai ter um efeito muito positivo. O efeito na natureza é muito positivo. Existem estudos que fizeram dentro de espaços corporativos que não colocaram nenhum tipo de elemento natural, mas colocaram a cor verde. Eles notaram um aumento na produtividade e na atenção dos colaboradores por conta dessa incidência da cor verde diretamente no dia a dia das pessoas, né? Olha que legal. E no quarto, por exemplo, que é o lugar que a gente vai dormir, descansar,
tem a ver também a cor que você coloca, porque a gente vê assim que tem pessoas, principalmente às vezes um adolescente, que quer pintar o quarto de uma cor forte, né? Quer pintar de preto ou quer colocar ali enfim, uma cor que goste. A cor, ela tem uma interferência na qualidade do sono? Então, o dormitório é um local de relaxamento. Desde a escolha da cor da lâmpada, que a gente fala da temperatura da lâmpada, o branco, o frio, o quente, né? Até a questão da escolha das cores é muito importante nesse processo do relaxamento. A gente chama do nosso ciclo circadiano. Então, o dormitório, como é um local onde a gente entra nesse momento, nós precisamos ter cores mais claras, de saturação mais baixa e de brilho, que seria a inserção do branco, mais alta. Então, a gente entra nesses tons pastéis, né, que a gente chama. Pode ser azul clarinho, beijinho, branco, mas cores que vão te remeter a um espaço muito mais relaxante do que vibrante. Se a gente pega um amarelo, um vermelho, um verde, eu não estou falando da saturação completa, que é aquela cor arregalada. Tá. Até uma cor mais opaca, que a gente pode falar aí num tom terroso, num tom de marrom mais escuro, ou um azul mais escuro, a depender do local fica interessante, mas dentro do dormitório a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse uso de colorações muito ativas e muito vibrantes, porque pode sim causar uma estranheza na hora do sono, não é confortável para relaxar a ponto de dormir bem e profundamente. Ju, e quanto à questão da fachada, né? Na hora de escolher a cor da fachada, também a cor é significativa? É significativa, Lelinha, e eu acho importante as pessoas se atentarem muito para a questão da personalidade, né, da identidade pessoal de quem mora na casa. É muito importante que a pessoa se identifique com o seu próprio lar, seja interno quanto externo, mas a fachada ela tem uma característica de ser o local que recebe. Então, chegou lá, trabalhou o dia inteiro, tá cansado, volta para casa, tem que ter aquela sensação de, eu tô em casa, eu tô acolhido, eu tô seguro. Então a fachada, a cor da fachada, ela é de extrema importância para aquela casa, inclusive se atentar ao estilo da casa, na orientação da cor da fachada, porque pode sim haver um equívoco na hora de escolher. Então, se tem uma casa moderna, nem sempre todas as cores vão combinar muito, né, com a fachada. Se tem uma casa mais clássica, mais rústica, e para tons mais terrosos, tons de bege, tons de branco, sempre são cores um pouco mais assertivas com relação a um estilo mais clássico, mais rústico. Contemporâneos e modernos, na escala de cinzas, brancos. Quem se quiser se arriscar por uma cor preta também fica interessante. Pode fazer complementação com cores mais alegres, mas a fachada é muito pessoal, porque uma família que mora ali, ela tem sua cultura, seu jeito de falar, seu jeito de viver. Então, se atentar a isso na hora de escolher a cor externa. É isso aí, querida, obrigada, sempre um prazer estar com você. E a gente volta para falar mais da neuroarquitetura. A Ju é uma especialista da área, eu acho sensacional esse estudo que você faz, porque a arquitetura é muito mais do que desenhar uma casa, é desenhar um estilo de vida, né? De como vai se viver. Então a gente volta para falar mais disso. Vamos sim, com certeza, com prazer. Querida, um prazer novamente estar com você. Os nossos agradecimentos à Brasilux, que traz excelência em tintas, porque uma coisa é certo, Brasilux.